Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar aqui sobre o roteiro de aula prática de controle e automação de processos industriais, beleza? Então é um roteiro de aula prática que possui 4 etapas, né? Deixa eu só olhar aqui no final, existem 4 etapas, ok? Então a primeira etapa aqui, vamos ter que criar, né, um fluxograma no dia. O dia é um software, né, muito fácil de ser utilizado. Ele é bastante utilizado, né, para a gente criar diagramas e fluxogramas, fechou? Então, primeiramente, você vai ter que clicar aqui em Dia Installer, né? Faça o download, baixe todo o programa. E após baixar o programa, temos essa tela inicial aqui do software, beleza? Ele é bem intuitivo, então aqui temos a parte dos fluxogramas, né? Temos todos os balões necessários, né? Cada um com sua simbologia, né? Então aqui você deve entender a simbologia do fluxograma. Então o redondinho significa uma etapa, né? O quadradinho significa um processo, o redondinho significa que é o início, né, e o fim do processo. O triângulo, esse losango aqui significa pontos de perguntas, né, pontos de encontro e tudo mais, beleza? Então, aqui vamos criar, né, o nosso fluxograma. Então, temos aqui, ó, aqui ele já aparece para vocês, ó. Então, o quadradinho, né, ele é o processo ou etapa de fluxo. Esse quadrado meio esquisito aqui é a entrada de dados. O losango, né, seria as condições, né? São as condicionantes ali. E esse símbolo aqui seria início ou o fim do fluxo, beleza? Então aqui ele já deu a base, né, do que deve ser feito. E temos aqui a seguinte ferramenta de edição. Então aqui na parte de cima temos umas linhas, né? Então temos o editor de texto nessa parte, temos as linhas nessa região, temos um arco e temos uma linha, né? Que você, como se fosse uma polilinha, né? Onde você pode mexer ela, beleza? Aqui no programa, né? Eles deram uns exemplos, né? Então aqui é uma linha curva, tá vendo? Para você o processo inicia aqui no fluxo, né? Entra numa condição, e nessa condição, para satisfazer essa condição, se for sim, ele vai para a ação de baixo, se for não, ele volta aqui para etapa anterior, beleza? Bem fácil, bem tranquilo. E qual que é o objetivo dessa aula em específico, né? Então, primeiramente, fazer uma pesquisa e compreender como que funciona o motor de indução trifásico. Fazer uma pesquisa e compreender como acontece a partida direta de um motor de indução trifásico, analisar o problema apresentado, identificar a simbologia a ser utilizada, compreender como utilizar o software, utilizar as ferramentas do programa para montagem do fluxograma e verificar se a solução proposta atende à necessidade do sistema. E como vocês podem ver aqui, né, temos um de partida direta aqui e um de partida. Cadê? Aqui, ó. Ah, não, isso aqui é um comando, né? Isso aqui é de potência. O diagramas de partida direto de comando e potência, beleza? Aqui tem um tutorial, né, de como que é realizado, né? Você aperta um botão tal, ele aciona e tudo mais. Recomendo vocês derem uma lida aqui nessa parte. E baseado nessa lida, vocês vão fazer um fluxograma, né, dos sistemas, né, de partida direta, beleza? Partida direta e partida trifásica, utilizando o software GIA, fechou? É uma parte bem fácil aqui do roteiro, beleza? Então agora vamos aqui para a etapa 2, onde a gente vai ter que estudar, né, os conceitos de programação com a utilização da linguagem ladder para programação de um CLP. Para essa etapa a gente vai utilizar o software Zeliosoft, beleza? Você pode clicar aqui, fazer o download dele. E aqui temos um procedimento passo a passo, né? Então dentro do software você vai clicar aqui em criar programa. Você vai escolher esse aqui em específico, né? Esse CLP em específico, com essa configuração. Então, se atentem a essa configuração aqui, ó, 24VDC, 6 dígitos, 6010V, 8 relés e esse código de referência aqui, beleza? Se atentem a esse detalhe. E aqui mais para baixo temos um tutorialzinho, né, de como que funciona. Então, essa etapa aqui é de entradas, né? Essa aqui são as teclas do CLP, blocos de memória, saídas, temporizadores, contadores e o relógio de atendimento, de agendamento de tarefas. Então é só você seguir esse tutorial aqui que mostra certinho, né, o que a gente deve fazer. Então, nessa figura 8, por exemplo, né, a gente vai adicionar uma entrada e saída no programa. Então ele utilizou aqui o I1, né, para o contato. Ele utilizou a parte 3 aqui. Aí você coloca aqui, né, o seu contato e depois nessa região
você tem que selecionar um desses símbolos, beleza? Se é ativo, se é S, se é R, né? Ou se é esse símbolo aqui também, beleza? Então vamos aqui para baixo. Recomendo que vocês dêem uma lida nesse texto aqui, que vai ser muito útil para vocês. E aqui é um exemplo, né, de simulação do ZélioSoft. Então aqui temos um programinha, né, simples, onde temos aqui duas linhas, né, de comando. Essa primeira linha ela tá fechada, tá vendo? Ela tá passando a corrente aqui, né, que ela liga esse SQ1, beleza? Então, como você pode ver, ó, quando esse I1 aqui está ligado, o SQ1 está ligado. Então, você pode ver aqui nessa região, ó, entradas, né, I1 ligado, Q1 ligado, beleza? Então, isso aqui a parte mais simples, né, do ZLSoft. Aqui, para você realizar simulações, né, você vai ter que clicar nesses símbolos, onde temos a parte de desenho, né, do nosso diagrama aqui, e a parte também de simulação. Então, são partes diferentes aqui que você tem que se atentar, beleza? Então, vamos aqui analisar o que a gente deve fazer nessa, nesse roteiro, beleza? Nessa segunda parte do roteiro. Primeiramente, a gente vai ter que criar, né, um diagrama em ladder com o seguinte funcionamento: pressionar um botão para ligar a furadeira, após ligada, contar 5 segundos, descer a peça, esperar 5 segundos para furar a peça, retornar à posição inicial e desligar a furadeira. Então, temos um diagrama aqui explicativo, né, de como fazer. Temos o S1, que é o botão, né, de liga, o FC2, que é o sensor superior, sensor inferior, ok? E aqui o nosso motor, beleza? Então ele deve fazer esse movimento. E você liga ele, né? Você vai ter que esperar 5 segundos. Ó, após ligada, vai contar 5 segundos, aí vai descer a peça. Então ele vai descer a peça, vai chegar até esse FC1. Depois disso, espera 5 segundos para fora a peça, depois retorna à posição inicial. Então a gente liga, espera 5 segundos, o motor desce, né? Fica nessa configuração. Depois o motor volta para a posição de origem, beleza? Aqui temos algumas ligações, né? Então o S1 vai ser o I1, FC1 vai ser o I2 e o FC2 vai ser o I3. E as saídas, né? Q1, Q2 e Q3. M1 horário e M1 anti-horário. Esse 1 horário seria a furadeira, né? Que ela vai iniciar o movimento no sentido horário e depois na hora de voltar ela vai ativar, né? O sentido anti-horário, beleza? Então, caso você se perca, né, nesse roteiro, temos aqui um checklist, onde temos que montar um fluxograma da automação para facilitar o desenvolvimento do programa em ladder, analisar o problema proposto, identificar quantas entradas e saídas do CLP devem ser utilizadas, estruturar a lógica de programação a ser utilizada e as condições para acionamento das saídas, conhecendo os blocos existentes da linguagem ladder, montar o algoritmo no software de programação e realizar a simulação do algoritmo verificando seu funcionamento, beleza? Então, essa aqui é nosso roteiro 2, beleza? A gente vai criar o sisteminha desse motorzinho aqui, beleza? Dessa furadeira. Então, agora vamos para o nosso terceiro roteiro, beleza? O terceiro exercício aqui, onde a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que fazer, vamos ver, um semáforo com CLP. Então, utilizando, né, a linguagem ladder com o ZélioSoft, a gente vai ter que criar o sisteminha de um semáforo, onde o vermelho ele dura 20 segundos, o verde 15 segundos e o amarelo 5 segundos. Então, esse aqui é o temporizador do nosso semáforo que tem 3 cores, ok? Então, aqui recomendo que vocês dêem uma lida nessa região. E o seu checklist, né, para entregar essa atividade vai ser analisar o problema, estruturar a lógica de programação a ser utilizada, montar o algoritmo, né, e realizar a simulação do algoritmo. Então aqui não tem muita coisa para se explicar, né, mas é basicamente você criar um sistema de semáforo simples, beleza? Onde o verde tem 20 segundos, o vermelho tem 20 segundos, o verde 15 segundos e o amarelo 5 segundos. Fechou? Então agora vamos aqui para o nosso roteiro 4, que também vai falar aqui sobre o CLP, beleza? Utilizando a linguagem ladder com o ZélioSoft, ok? Onde nós vamos ter que realizar a partida estrela-triângulo com o CLP. Então, aqui temos o diagrama, né, de força e o de partida do estrela-triângulo.
aqui o circuito de força, né? Onde temos aqui o nosso motor e aqui os nossos circuitos, né? K1, K2 e K3, beleza? E o que a gente vai ter que fazer é basicamente, né, criar esse sisteminha no CLP, beleza? Utilizando o programa Ladder. Minha recomendação é que você utilize aquele programa o dia, né? O que seria o do fluxograma para você realizar. Deixa eu só colocar aqui em cima. Aqui o fluxograma. Para você colocar todos os passos, né, que você precisa para realizar o programa em si. Então, o sistema aqui de trifásico, né? O do motor trifásico aqui, por exemplo, temos uma série de componentes aqui, né, para a gente colocar nos LSoft. Então, primeiramente, né, a gente liga o motor gera aquela primeira aceleração. Depois que o motor chega a uma certa velocidade, ele muda, né, do delta para o estrela, né? Então, nós temos que pensar nisso, né? Primeiramente, né, utilizando um fluxograma simples para entender como que funciona todos os passos, para depois a gente colocar aqui na nossa linguagem ladder, beleza? Caso você tenha alguma dúvida, né, de como realizar esse trabalho, você pode entrar em contato comigo, beleza? Então, esse é meu número, beleza? E aqui um QR Code também, caso você sinta você fique com uma dúvida de como realizar essa atividade, você pode entrar em contato comigo pra gente acertar ela, beleza? Pra gente resolver ela, beleza? Valeu, até mais e tchau, tchau.